As palavras do técnico Roger Machado e da direção do Internacional não caíram bem para a Associação de Árbitros do Brasil. E a entidade publica uma nota falando forte contra Roger Machado. O técnico do Inter é chamado de insolente e abusivo. Enquanto isso, a direção e o departamento de futebol procuram entender Ener Valencia, abraçam o equatoriano e acreditam que a má fase está próxima de ser finalizada. E ainda, uma nova dupla de zaga diante do Juventude e 2 reforços na iminência de serem anunciados. A novela com o Lanús chegou ao fim. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos arredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante e outros bastidores aí acerca da arbitragem, a grande polêmica do jogo diante do Cruzeiro, o ponto conquistado lá no Mineirão e a subidinha na tabela, né? 3 posições, conforme a gente falou no conteúdo da parte da manhã, tá aqui em cima. Se tu quiser depois recuperar. Agora eu te convido o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vem fazer parte desses quase 52 mil que a gente já está construindo junto aqui. E ainda, a KTO.com te espera para tu te divertir muito, porque KTO é onde a diversão acontece. A melhor banca de apostas do Brasil te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito usando o cupom Ernest. Tá aqui no link do comentário fixado que tu pode entrar direto na KTO e fazer o teu cadastro e te divertir, beleza? Não te esquece, é um site para maiores de 18 anos e sempre com moderação e responsabilidade nas tuas jogatinas, valeu? O Internacional que vai agora trabalhar, né, hoje, sexta e também no sábado para enfrentar o Juventude, outra vez agora, né, antes no estádio Beira-Rio foi o jogo atrasado, agora lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, uma rodada já pelo retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter que vai para Caxias sem a sua dupla titular de zaga, o Rogel porque foi expulso e o Gabriel Mercado porque tomou o 3º cartão amarelo. E o reencontro, né, do Roger Machado com a torcida caxiense faz com que o Internacional tenha de trabalhar muito o seu sistema defensivo. Vitão deve ser o titular e a grande dúvida é o companheiro, aí sim, né, do Vitão, ou o Igor Gomes ou então o Robert Renan. Eu vou apostar no Igor Gomes. Por quê? Porque o Robert Renan foi liberado agora da viagem para o nascimento da filha, do filho. Deve estar defasado fisicamente, porque não deve ter treinado nesse período, não deve ter treinado na quarta-feira, terça-feira também não. Então, acho que o Igor Gomes está em melhor ritmo e vai ser o escolhido para trabalhar do lado do Vitão. E aí, a gente tem lá na frente, né, a possibilidade de ser mantida a linha com o Tabata, o Gabriel Carvalho e o Wesley, ou o Alan Patrick voltar a ser o titular da posição ali, aquela centralizada, né, da armação. Na frente, acho que continua o Rafael Borré. Acho que a gente não vai ter o Ener Valencia ainda e eu quero fazer um capítulo à parte ao Ener Valencia. Porque assim, o Ener, ele foi o grande, talvez o jogador que mais decaiu, né, em 2024, em todos os aspectos. Pode ser o artilheiro, sim, ele é o artilheiro do Inter na temporada, mas a responsabilidade e o que se espera do Ener Valencia é muito maior do que ele entrega hoje. E o próprio Roger falou sobre isso ontem na coletiva, né, que a fase dele ainda não é boa, né? Ele ainda não conseguiu reverter a expectativa do torcedor e até mesmo a questão da Copa América. E aí é aqui que eu tenho os bastidores, tá? É o seguinte, o Inter procurou o Ener Valencia por uma conversa muito franca. Muito franca. Cara, tu tá com algum problema na tua casa, tu tá com algum problema na tua família, de repente alguém lá no Equador, o que tá acontecendo contigo que a gente tá te achando meio cabisbaixo, a gente tá te achando um tanto diferente. E o Ener falou que, cara, eu fiquei bem mal depois da Copa América.
porque eu fui expulso, eu não converti o pênalti contra a Argentina e isso fez com que a minha seleção caísse fora da Copa América. Não vou jogar de novo, né? Dificilmente vou ter a oportunidade de ser campeão da Copa América agora com o Equador. E, claro, a volta para cá, mais a defasagem física, também errar um pênalti, isso me esmoreceu um pouco, né? E sem contar, claro, também a pressão vinda da torcida, o soco que ele quase tomou lá no Alfredo Jaconi também, na disputa, né, nas eliminatórias lá da Copa do Brasil. Então, tudo isso mexeu um pouco com o jogador. Só que daí o vestiário se uniu, não só a comissão técnica, direção, jogadores também. Eles se uniram para fazer um abraço, né, um carinho no Éner Valencia, porque sabe a importância que esse jogador tem para o contexto do Inter ainda no restante da temporada. Então, quando o Roger fala na coletiva que, olha, é uma má fase, vai voltar a ser o Éner Valencia e tudo mais, ele está externando uma coisa que já aconteceu, olha, um bastidor muito forte em busca de ajudar o Éner Valencia. E aqui entra o Dali conversando, o Roger conversando, o próprio Bisol chamando ele, vem cá, tu tá feliz aqui, tu vai, né, o que tu tá querendo, o que tu tá pensando da tua vida, e pelo contrário do que tá todo mundo dizendo nas redes sociais, né, ele quer sair e tal, não, ele quer ficar, e eu conversei não só com pessoas de dentro do Inter, mas pessoas do entorno do Valencia, e ele tá muito incomodado com a fase que está vivendo, né? Ninguém gosta de ser reserva, óbvio, né? E como o Rafael Borré está desempenhando, e muito mais, talvez, com raça, né? Porque é o estilo do Rafael Borré, então ele ainda vai ter que comer um feijãozinho para voltar a ser o titular aí do ataque do Inter. Tem duas questões importantes ainda, uma delas, na verdade, ligada agora ao jogo que aconteceu nesta quarta-feira lá no Cruzeiro, tá? Lá em Belo Horizonte, melhor dizendo, no Mineirão. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, ela emitiu uma nota indo contra o Roger Machado, né? O técnico do Inter, que chamou a arbitragem do Bruno Dialceu como lixo, né? Disse lixo de arbitragem na hora da saída do campo indo para o vestiário. E entre várias questões aí que a nota diz, é assim, ó, chama ele de insolente e de abusivo, né? Dizendo que é lamentável que algumas pessoas acreditem que o xingamento e o uso da palavra chula, grosseira e sem educação atraiam mais atenção do que as pronunciadas com gentileza e boa educação. Isso ele está falando, claro, né, do Roger, mas também está falando do presidente Alessandro Barcelos, do José Olavo Bisol, né? O presidente chama ele de vagabundo, inclusive tá, as imagens eu trouxe também no vídeo da manhã. Se tu quiser, depois eu já te falei que tá aqui em cima para tu recuperar. E aí ele diz: vergonha é a falta de respeito. Aqui, ó, por várias vezes, né, ó, chamando a arbitragem de lixo, por várias vezes dizendo que a arbitragem foi uma vergonha. Vergonha é falta de respeito, desacato, insulto, atrevimento e a falta de polidez de alguém que está no comando de um grupo e serve como exemplo para os seus. E proclamar um ato tão hostil, fazendo referência a outra pessoa que está executando seu trabalho e de forma honesta e respeitosa, faz parte deste contexto, diz aqui na nota, então, né, da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil. No fim, eles dizem, né, a associação tomará medidas cabíveis e lutará sempre para desmistificar a ideia de que no futebol vale falar tudo, inclusive ser insolente e abusivo. É mais um capítulo, né, do que aconteceu lá no Mineirão. E, cara, com todo respeito, né, ao árbitro, mas sim, foi muito perto, né, do lixo a arbitragem que ele fez, né, condicionando o time do Internacional, condicionando o jogo como um todo, picotando faltas, marcando às vezes até mesmo de forma errônea, né, com distribuição de cartão. O cara que tem que se pegar tanto no VAR quanto no cartão para ter o mínimo de controle da partida, ele é ou um incompetente ou um bundão. E foi o que o árbitro foi lá no Mineirão. Por último, Cleiton e Aguirre, tá? O Inter está contratando esses dois jogadores, vão ser anunciados provavelmente até o final de semana. Já não há mais novela, principalmente com o Lanús. O Inter ele fecha a contratação em $1.4 milhão
Isso dá em torno de 7 milhões e 900 mil reais por 50% dos direitos econômicos do Brian Aguirre, lateral direito de 24 anos, que fez 146 jogos com 5 gols e 8 assistências pelo Lanús nas últimas 4 temporadas. Assina até 2027 com um salário na casa de 250 mil mensais. Essa novela se estendeu por muitas questões, tá? E a mais importante é agora também, que o Lucas trouxe desde Minas Gerais, o Lucas Colar, né? Que o governo Milei, ele tá taxando negociações em dólar ou em euro, que não seja moeda da Argentina. E aí, a partir daí, o Lanús teria que fazer um pagamento de uma taxa muito alta. E aí, com isso, a novela se estendeu e os valores que o Inter aportou pro Lanús foram crescendo ao longo das negociações, dos trâmites, tá? Então, já tinha dito, né, que estava fechado com o jogador, estava fechado já salário, tempo de contrato e tudo mais. O Lanús também já tinha aceitado todas as condições do Inter, só eles estavam decidindo ainda essas questõezinhas de bastidor aqui. E mais, o Cleiton, ele vem por 1,2 milhão de euro. Isso dá em torno de 7,5 de reais, 7 milhões e meio de reais. Tem 80% do passe adquirido internacional. Ele é aguardado ainda até domingo aqui para fazer os exames médicos e aí não só assinar, mas ser anunciado como reforço do Internacional. Seria então o Tabata, né? O Natan, mais agora o Aguirre, o Cleiton e o Rogel, né? Os 5 reforços que o Roger recebeu aí da direção nesta janela de meio de ano. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. E a gente vai falando do Internacional por aqui, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado. O que tu achou dessa nota aí da Associação dos Árbitros do Brasil? O que tu acha que tem que ser? Quem tu acha que tem que ser a parceria do Vitão agora em Caxias do Sul no final de semana? Enfim, tem expectativa nesses 2 reforços? Bota nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.